Boa tarde, amigos internautas, começando mais uma Web TV de Esportes dos sites do Grupo Sinos nessa terça-feira, para falar um pouquinho do que vai rolar a partir da rodada de hoje, a nona rodada do Gauchão. Christopher, a gente começando ali a metade da fase classificatória, né? Agora os confrontos dentro dos grupos. Hoje à noite, Inter e Juventude aqui no Estádio do Vale, tu vai acompanhar lá, né, Christopher? O Inter que ainda não perdeu nesse gauchão, será que hoje aí, com força máxima, o Juventude pode levar algum perigo aí pro time do Abel Braga? Não acredito. Juventude é uma equipe que até se esperava bem mais nesse gauchão. Acredito que o técnico Geraldo Delamore não conseguiu fazer valer a experiência que ele tem como preparador físico, ter trabalhado ao lado do Tite, ter passado por várias equipes do interior. Ele não se mostra nesse momento um treinador ainda preparado para um trabalho desse porte no Juventude. Acompanhei poucos jogos do Juventude, especialmente contra o Grêmio, contra o Novo Hamburgo, e não vi nada especialmente do time. Talvez uma das principais decepções desse gauchão. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, ao lado do Pelotas, que esperava bastante pelas conquistas do ano passado, pela base mantida, né, com o Paulo Porto, mas é um time que também não decolou. Mas o Juventude, por ser a equipe que ascendeu a Série C na temporada passada, que vai ser um dos nossos representantes no segundo semestre em competições nacionais, se tinha uma perspectiva que pudesse fazer frente em determinados jogos com a dupla Grenal. Não é até agora o que a gente viu. Mas especialmente não fará frente hoje devido ao bom momento que o Inter vive com o Abel, André. É uma equipe que tem já, apesar de apenas 3 partidas com a equipe titular, um padrão de jogo que é muito difícil de se obter ao longo de uma temporada, que dirá numa arrancada. Evidentemente que é gauchão, não vale parâmetro, mas se não for esse o parâmetro que a gente for fazer agora, a gente não vai fazer com nenhum outro, porque os jogos mais fortes somente na sequência da temporada. De qualquer modo, o Inter começa muito bem o ano e uma expectativa mais uma vez de repetir esse processo de crescimento já com o Abel. Era a grande expectativa aí dos colorados para essa chegada do Abel, né, Cris? Que justamente foi esse padrão de jogo que o Inter não conseguiu encontrar na temporada passada inteira, né? Até teve no início do gauchão com o Dunga, é verdade. Um futebol muito mais ortodoxo, mais durão, mas tinha um padrão. Esse padrão foi desmanchado com a dificuldade do Dunga encontrar alternativas para os desfalques, né? A gente vai lembrar que o Inter começou a ter problema com os jogadores convocados, lesionados, e que não houve, por parte do Dunga, aquela agilidade para encontrar alternativas. Não é o caso do Abel ainda, que está com um grupo praticamente completo. Hoje tem alguns desfalques, o Alex não joga, talvez o Juan e o Jorge Henrique não estejam nas melhores condições, mas os adversários ainda não esboçam essa dificuldade para ter esse enfrentamento. Então dá para fazer alguns testes. Não sei se o Patrick vai ser alternativa durante o ano, me parece que não. Não sei se os jogadores vão ter essa mesma naturalidade como o Fabrício, o Rafael Moura, que tem começado razoavelmente bem a temporada, se vão conseguir repetir isso no Brasileiro, na Copa do Brasil. Mas de qualquer modo, para esse momento, para o gauchão, eles têm servido bem. Legal, então hoje à noite esse jogo aí, 9 da noite, né, Christopher, aqui no Estádio do Vale, Inter e Juventude. E o Grêmio entra em campo amanhã, sobe a serra para enfrentar o Caxias lá no Estádio Centenário, né? Digamos assim, num teste aí que o Anderson Moreira tem, aí um teste, mais uma oportunidade para pôr seus titulares em campo antes de voltar a jogar pela Libertadores, né? Único desfalque é o goleiro Marcelo Groy. Até o momento sim, tem treino hoje à tarde ainda, mas inicialmente é apenas o Groy. E faz muito bem o Grêmio e comprova com ações o discurso do início da temporada de valorizar o gauchão. Evidentemente que ganhar o gauchão não vale muito, mas perder ele é muito pior, não tenha dúvida disso. E valorizar com a disputa com os jogadores titulares, encorpando, dando um caráter de equipe, formando esse conjunto para aí sim disputar a Libertadores, é a melhor forma de preparar a equipe. A gente vai lembrar do ano passado, o Luxemburgo poupando todo mundo para jogos 2 semanas depois. Isso não, quando a gente viu, quando o Grêmio precisou ter time, não estava pronto, faltava entrosamento, faltavam jogadas. Eu acho que o Anderson faz muito bem, e essa é uma filosofia adotada pela direção, incorporada pelo treinador, e não tem melhor forma de treinar o time do que jogando. E o Grêmio, evidentemente, foi muito prejudicado pela tabela também do Gauchão, vai enfrentar os 2 principais clubes de Caxias em suas casas, enfrentou o Brasil de Pelotas lá também na Zona Sul. A tabela também foi um pouco ingrata com o Grêmio, mas é uma forma também de testar o time, testar as alternativas e uma boa oportunidade de ver os titulares em ação. Sem dúvida, né, Cris? Até para dar essa sequência para os jogadores, né? É muito melhor treinar o time contra o Juventude, contra o Caxias na Serra, do que fazer um jogo treino, um amistoso no Olímpico ou na Arena. É assim que a gente vai ver o Grêmio, se tem
tem condições mesmo de fazer o enfrentamento da Libertadores, né? Com certeza. E o Novo Hamburgo, que também entra em campo amanhã pelo Gauchão contra o Cruzeiro aqui no Estádio do Vale. Mais uma oportunidade para o Novo Hamburgo voltar, né? Dar uma boa sequência em casa, aí, venceu o Lajadense na primeira vitória aí nesse Gauchão em casa. Amanhã mais uma chance. O Novo Hamburgo que se manteve ali a rodada, teve a sequência da rodada no final de semana. O Novo Hamburgo jogou na sexta, né? Empatou com o Juventude lá na Serra. E se manteve em segundo lugar ali no grupo B, atrás do Grêmio. Tá surpreendendo essa posição do Novo Hamburgo na tabela? Eu acho que a posição é melhor do que a atuação até aqui, né? O desempenho é inferior à pontuação, e isso é mérito de um treinador que consegue buscar pontos em atuações onde o clube não vai tão bem. Foi o caso da Juventude, conseguiu arrancar um pontinho de lá, que é sempre um bom resultado, só que esse pontinho vai valer de fato se conquistar agora essa vitória contra o Cruzeiro, porque daí na soma sempre fora em casa, somar 4 pontos é uma excelente média. E esse Cruzeiro, que é com um adversário direto na pontuação para ficar entre os primeiros ali. Até me surpreende um pouco a campanha do Cruzeiro, falando de Novo Hamburgo, mas falando de Cruzeiro. Até me surpreende um pouco, porque é um time bastante limitado, não tem grandes referências técnicas e certamente vai fazer um enfrentamento complicado. Mas eu acho que o Novo Hamburgo tem toda a condição de vencer e se manter nessa segunda colocação, e buscar recuperar esse segundo posto atrás do Grêmio na chave, que por si só é muito bom. Principalmente, André, pensando já nas quartas de final, onde é um jogo e a decisão é na casa daquele que tiver melhor campanha. Se for segundo colocado, aí pega o terceiro em casa, o que vai fazer muita diferença. É isso aí, vamos dar um pulo também no treino do Novo Hamburgo hoje à tarde para ver o que o Itamar Schulli vai encaminhar da equipe para amanhã. E falando um pouco de Copa do Mundo, Christopher, o Jerome Val, que teve hoje de manhã, teve no Beira-Rio, né, deu uma passada rápida pelo estádio Colorado, e agora à tarde deve definir a questão da Arena da Baixada lá de Curitiba, né? A aparição do Jerome Valk no Beira-Rio foi mais rápida do que médico no SUS, André, porque ele apenas deu aquela olhada, aquela tapeada, evidentemente que não passou pela essa vistoria dele nenhuma decisão sobre o estádio, porque as avaliações técnicas já foram feitas e ele fez apenas aquela visita protocolar mesmo nessa presença. Olhou, deu uma elogiada ali e foi embora. Exatamente. O importante mesmo é daqui a pouquinho. Estava previsto para as 3 horas, mas acabou sendo atrasado para as 13h30. Que é a decisão sobre Curitiba. Aí sim, uma decisão importante. Houve vistoria hoje pela manhã. As informações são desencontradas. Na Europa se trabalha com a exclusão de Curitiba. Sim. Mas hoje, na capital paranaense, várias fontes ligadas tanto ao COL, que é o Comitê Organizador Local, quanto também ao governo do estado, dão conta que Curitiba ganhou essa concorrência, ganhou essa sobrevida para permanecer. Em função de que as análises mostraram essa evolução da última vistoria até agora, e também pelo fato da capital paranaense ter obtido esse financiamento e ter garantido que esses valores finais para a conclusão da Arena da Baixada sejam realizados. Vamos aguardar 3h30 então, daqui a pouquinho o resultado, daqui a pouquinho está aqui no site do também do Jornal NH esse resultado. Né? Isso aí, vamos ver o que vai ficar definido então, se vamos ter ou não jogos da Copa do Mundo na capital paranaense. Bom, então, por hoje é isso, a gente fica por aqui com a Web TV de Esportes dos sites do Grupo Sinos. Amanhã a gente está de volta.